Deus, meus irmãos do grupo, um bom dia. Eu vou tentar contar uma obra aqui rapidinho enquanto eu tô indo pro trabalho, tá bom? Meus pais, minha mãe nasceu num lar que meus avós faziam coisas horríveis. Eles eram pai de santo de um centro espírita. E meu avô, inclusive, ele era coveiro do cemitério. E ele aproveitava o trabalho e roubava os ossos dos túmulos para fazer certos sacrifícios. E minha mãe era filha de 5 irmãos. Ela foi a única que nasceu com defeito. Ela era paralítica de nascença, ela nunca andou. E quando ela conta essa obra, ela já tinha 9 anos. Ela se arrastava no quintal, não conseguia brincar, chorava muito, nunca foi para a escola. E um dia o meu avô cortou o cabelo dela mesmo, bem curtinho, quase raspado, e ofereceu aos pés daqueles ídolos da idolatria. Porque para os meus avós, aquilo que tinha acontecido com a minha mãe dela nascer assim, é porque ela não precisava estudar, trabalhar, nada. Ela ia viver a vida dela em devoção àqueles ídolos. Mais um dia, a minha mãe começou a ter medo daquele lugar, porque via coisas estranhas, sentia coisas estranhas. E conversou com Deus, ela sozinha, por que se aquele lugar era certo, por que ela tinha medo? E um dia Deus iluminou uma serva de Deus, bem já mais de idade, chamada Irmã Júlia, que morava próximo à casa. E o Senhor falou para a Irmã Júlia: vai lá, pega a menina e leva na congregação. E a Irmã Júlia falou: Senhor da glória, é uma criança defeituosa, não anda. E o Senhor falou para ela: pega, leva na igreja e deixa que a obra é minha. Então assim foi. Falou com meus avós que ia sair um pouco com a menina, isso e aquilo. Só que a congregação ficava quase 9 quilômetros longe da casa. E a irmã teve que carregar a minha mãe. E ela conseguiu levar e trazer a menina no colo. Quando estava lá na hora da palavra, os meus avós se reuniram lá naquele lugar, porque muita gente procurava eles para fazer certas coisas. E o Senhor permitiu que um espírito se apoderou de uma daquelas pessoas e falou assim: olha, hoje ninguém vai descer aqui, porque a sua filha está num lugar santo e está pedindo para aquele lá de cima, que tem todo o poder sobre o céu, a terra e o inferno, misericórdia. Então o mesmo espírito entrou no meu avô com uma ira muito grande. E quando minha mãe chegou do culto com a serva de Deus, ele deu uma surra nas duas com um chicote feito com rabo de tatu, que era o chicote que ele usava para bater nos animais. E não deixou a minha mãe dormir dentro de casa, ela foi dormir junto com as galinhas. Então a irmã, muita dor no coração, também não foi para casa e não podia levar ela, então foi dormir junto com ela. Isso se repetiu por mais 2 vezes, porque o Senhor ordenava e a serva de Deus não tinha como falar que não. Ela conta que ela ouvia a voz de Deus claramente, ainda a ralhar com ela, dizer: mulher de pouca fé, eu é que estou mandando. Então, na 3ª vez, a palavra foi diferente. Deus tomou o servo de Deus, apontou para minha mãe no primeiro banco e disse assim: se eu te der as tuas pernas, você vai anunciar o evangelho aonde eu revelar? Se eu te der as tuas pernas, você vai buscar o caído? Se eu te der as suas pernas, você vai levar comida aonde está o fogão apagado? E a minha mãe caiu a conversão, mesmo sendo tão pequena, creu naquilo e falou para o Senhor: sim, Senhor, eu farei tudo isso. E quando acabou o culto, o servo de Deus sentiu de ungir a minha mãe. Eu estou resumindo bastante. E quando a Irmandade se levantou da oração da unção e se pôs em pé, a minha mãe se pôs em pé também pela primeira vez. Foi um alarido muito grande na congregação, e até hoje alguns irmãos que ainda vivem lembram dessa obra na congregação de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba.
Depois, ela já voltou para casa andando com um pouco de dificuldade, porque se desequilibrava, nunca tinha andado, né? Tava aprendendo aquele dia, mas foram pelo caminho cantando e glorificando a Deus. E quando meu avô viu ela de longe, gritou para minha avó: corre, Maria, parece que a Neuza tá andando, é uma criança, será que é ela? E minha avó já começou a chorar, porque que a mãe conhece a filha de longe, né? E quando eles chegaram pertinho, porque naquela noite meu avô tinha dito assim para minha mãe: hoje eu mato elas e dou o sangue delas lá em Holocausto. Porque elas fugiram e sem a nossa autorização foi de novo no meio desse povo. Mas não matou nada, né? Porque quando viu a minha mãe andando, caiu de joelho, perguntou para a serva de Deus como ela tinha feito para curar, porque ele já tinha feito de tudo lá naquele lugar. E a serva de Deus falou: não fui eu que curei, foi o meu Deus, o Deus que eu sirvo na congregação cristã no Brasil. E ele naquela noite não esperou nem amanhecer o dia, desmontou tudo aquele centro, pôs fogo naquelas roupas, quebrou as imagens, a conversão entrou nos meus avós, o Senhor chamou eles nas águas do Santo Batismo, chamou os irmãos da minha mãe, os meus tios. Minha mãe precisou esperar completar 12 anos para se obedecer a Deus. Foi uma mulher que nunca soube ler. Mas aonde o Senhor revelava, de noite ela falava com o anjo em línguas, a gente ouvia. E aonde o Senhor revelava, no outro dia de manhã ela falava: pega um papel, filha, escreve o endereço. Porque Deus revelou a rua tal, a cidade tal. E minha mãe quantas viagens fez para Bahia, para o norte de Minas, para Petrolina. E nós éramos muito pobres, que essa é uma outra obra que eu conto outro dia. E às vezes ela falava pro meu pai: leva eu na rodoviária, porque eu vou pra lá. Porque Deus mandou eu ir pra Bahia. Mas e dinheiro? Nós não temos dinheiro. O Senhor mandou eu arrumar as malas e ficar na rodoviária. E ela tinha uma companheira que era tocha também, que cria nos dons e que cria em tudo. E a companheira falava assim: eu vou com a irmã, pode me esperar que eu vou com a irmã. E elas iam, sentavam na rodoviária, e lá o Senhor usava de alguém para comprar a passagem. E houve dias que o próprio dono não, o motorista do ônibus falava assim: mas vocês estão indo sem dinheiro? Fazer o que lá? Estamos indo anunciar Deus. Estamos indo falar que Deus é bom, que Deus faz obra. E começavam a evangelizar o motorista. E o motorista chegava a falar assim: olha, eu vou levar vocês de graça, porque eu preciso ouvir mais falar de Deus do jeito que vocês estão falando. Já houve uma vez para a cidade de Ubá, que minha mãe e as servas de Deus fizeram um culto dentro do ônibus, pregaram a palavra, oraram, e o Senhor converteu 7 almas, salvo engano, mais o motorista. Então, essas são obras que Deus faz e fará no nosso meio para aquele que crê, né? Deus abençoe a todos, um bom dia, e que Deus nos guarde, nos encha de fé, para que a gente também possa ver obras até maiores do que essa. Deus abençoe a todos.